Esse é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Traga a sua opinião para o nosso canal. Vamos falar sobre futebol. Mas hoje eu quero fazer uma proposta para os torcedores, especialmente para os torcedores do Internacional. Porque neste final de semana, a Rádio Gaúcha, a RBS, estará reapresentando o jogo do Internacional contra o Barcelona, que valeu a conquista do título mundial Interclubes. Aquele jogo em que o Ceará colocou o Ronaldinho Gaúcho no bolso. A exemplo a RBS faz do que fez no domingo passado, quando reproduziu o jogo do Grêmio contra o Hamburgo e o Grêmio foi campeão mundial de futebol. Eu até participei daquela programação porque eu estava lá, acompanhando aquela cobertura, fazendo aquela cobertura pela Rádio Gaúcha. Nesta do Internacional em Yokohama eu também estava lá, mas não era pela Rádio Gaúcha. Acompanhando, eu convivi, eu vivi de perto, eu sei o que aconteceu. Eu sei até que antes do jogo o Abel foi numa churrascaria e deixou pagamento adiantado de um churrasco para que se comemorasse o título. Ele deixou do bolso dele, tal era a confiança que o Abel tinha nos seus jogadores. Claro que são conquistas extraordinárias. E nós, a partir daí, podemos fazer várias seleções, vários jogadores como os melhores do seu clube, e goleiro, zagueiro, atacante, treinador, enfim. Mas eu gostaria de saber, do torcedor contemporâneo do Internacional, qual é o atleta que ele considera o mais importante, o mais valioso, o mais colaborador, o mais integrado, o mais líder do Internacional nesta última conquista, que será rememorada neste domingo. É bom dizer que o Internacional teve vários jogadores, mas dois a gente percebe que ao longo do tempo tem se destacado contemporaneamente, neste período, que pode ser um pouco antes daquele título ou um pouco depois. Então, a partir do título, vamos colocar. Eu deixo à disposição do torcedor colorado dois nomes para que escolha, porque já se percebe com clareza que esses são os nomes que aí estão. O de Fernandão e o de D'Alessandro. Qual, no seu entendimento, no Internacional contemporâneo, é o maior líder do clube? Foi o mais importante dentro do campo, fora do campo, tecnicamente, no vestiário, na hora da dificuldade? Qual desses dois foi o atleta que eu sei que para o torcedor é difícil? Porque algumas coisas que acontecem no vestiário, o torcedor não fica sabendo. Na hora da formação da equipe, alguns torcedores não ficam sabendo, porque as equipes são discutidas com os treinadores. Não é de hoje, faz tempo. Na hora da definição para fazer com que um atleta tenha um comportamento adequado ao do grupo, muitas vezes um líder encosta num outro bom jogador, mas que não está muito integrado ao trabalho para fazer com que ele volte a trabalhar normalmente e ofereça tudo o que ele tem de bom para o clube. O líder faz isso. O vestiário normalmente é fechado. Muita coisa que acontece no vestiário não se sabe. Há algum tempo atrás até se sabia, hoje não, se sabe muito pouco. E aí esse líder, mas isto não é visível ao torcedor. O torcedor sabe apenas do que acontece dentro do campo. Talvez não seja apenas. Sabe, consegue perceber, vislumbra, é o suficientemente inteligente para fazer a leitura do que acontece dentro do campo. E nesta leitura, então, é que ele vai opinar sobre quem é, na sua opinião, no seu pensamento, na sua concepção de futebol, o atleta mais importante nos tempos modernos do Internacional. E eu, por tudo que já ouvi, por tudo que já li, por tudo que vi, percebo que o torcedor do Internacional, ele opta por dois nomes. Fernandão e D'Alessandro. Então eu deixo para a escolha de vocês pensar, definir, quem sabe, digam aí. Mandem um recado para o nosso canal dizendo, olha, eu acho o D'Alessandro, eu acho o Fernandão. É bom saber e declinar quem você entende que é o atleta moderno, nos tempos contemporâneos do Internacional, o mais completo, aquele que melhor contribuiu, aquele que mais encheu os olhos do torcedor, aquele que você pode dizer, ele foi responsável
por grandes conquistas, por momentos importantes na passagem moderna do Internacional. Você prefere Fernandão ou você prefere D'Alessandro? Não vale os dois, tem que ser um. Um abraço.